Bom dia, esse é o programa Então Tá, conversando com gente que faz. Hoje, entre os nossos entrevistados, eu vou conversar com uma pessoa que tem um dos restaurantes, uma peixaria, né? Um dos restaurantes mais famosos de Santarém, mas também tem talvez a peixaria mais famosa da atualidade em Santarém, que é a Peixaria Rayana, para conversar com o Raimundo. Só que nesse bloco a gente vai conversar com a velha guarda e com a nova geração da Peixaria Rayana, né? Primeiro, na primeira parte vamos conversar com o Raimundo, que é o cara que começou tudo, ele e a dona Ana, e depois o filho dele, o Jonatas, daqui a pouco. Me conta, Raimundo, a história de sucesso da Rayana, um empreendimento lá no bairro do Mapiri, que hoje é referência entre as peixarias do estado do Pará. Como é que foi essa história? Você tem o começo, né? Quando você fez a primeira matéria lá, você e Zé Rodrigues foram fazer, ela já estava começando a pegar, né? A clientela era pequenininho o negócio do ambiente lá. Naquela época pela pela Rua da Salvação. Né? Começamos lá com aquele espetinho e tal, depois fomos crescendo. Aí eu achei que tinha muito tempo, preenchia muito tempo ali, como eu tinha atuado na área de alimentação em vários restaurantes, daqui de Santarém, no Tropical Hotel, na época era Tropical Hotel, lá de Manaus, aí teve no Trombeta. Aí eu vim e resolvi abrir e tocar lá. Eu convidei a esposa lá, pegamos com a esposa e só foi crescimento, meu amigo. Graças a Deus. Começamos com o espetinho, depois botamos o peixe, ela tem uma mão muito boa no tempero. Sim. Isso aí foi fundamental. E aí eu me lembro quando começou a pegar lá, que o pessoal da cidade começaram a falar muito sobre aquele pontinho lá que tinha no bairro, que era bem pequeno mesmo. E você foi lá com o Zé Rodrigues e Zé Paulo Rodrigues, Sena, hoje nosso companheiro da TV Tapajós, Paulo né? Sena fazer aquela entrevista. Foi. Ali também foi um toque fundamental também. Foi a virada de chave. Chave para ajudar no crescimento. Mas na verdade, realmente a comida muito gostosa e hoje mesmo eu falei para um cliente lá, quando o negócio é bom, fica desse jeito. Casa super lotada, com a graça de Deus. Verdade, verdade. A dona Ana na cozinha, né? É verdade. Com uma receita que deu certo. Né? E o Raimundo salão. Bonezinho branquinho, camisa branca, bermuda branca e sapato branco. Virou um padrão, né? Isso, Hoje tá vermelho, mas aquele de vez em quando eu coloco aquele traje que eu tinha, que a gente iniciou. Verdade. E justamente surgiu esse nome de Rayana, que era eu, Raimundo e dona Ana. A fusão de Raimundo e dona Ana. Aí fizemos essa fusão e deu certo. E os filhos eram nossos ajudantes lá, crescimento com eles, com os 4 filhos aí, foi fundamental para ajudar a gente alavancar, pegar aquele... Sim, é verdade. Aquela força. Impulsionar, né? E naquele momento, Santarém estava a ser uma referência, né? Em peixaria. Me lembro que entre as peixarias que fizeram sucesso, eu posso citar lá para trás, né? A Peixaria do Galo, a Peixaria do Miguel do Jaraqui, né? E tal. E mais que num certo momento estava tipo sem referência as peixarias. E naquele momento, que aquilo ali foi no início dos anos 2000? Foi 2005. 2005, né? Ali virou tipo assim Quando eu cheguei, a gente fez lá uma matéria, naquela época a gente trabalhava na TV Guarani. E aí a gente tinha um programa chamado Conexão Oeste. A gente foi lá, né, por sugestão do Zé Rodrigues, nós chegamos lá, fizemos o vídeo, né? Fizemos uma matéria, quando tipo assim, um mês depois, 2 meses depois, eu passei lá pela frente e não deu para descer porque era muita gente. Isso aconteceu com a Rayana, né? Foi fundamental. E a gente deu uma inovada. Quando eu abri lá, por exemplo, como eu tinha trabalhado em vários restaurantes, quer dizer, já conhecia bem, né? Eu dei uma inovada no cardápio. Por exemplo, a minha caldeirada é diferenciada, o meu peixe na manteiga é diferenciado, o meu no escabeche é diferenciado e outros restaurantes. E isso foi uma sacada sensacional que fez com que o pessoal achasse muito maravilhoso, gostasse muito da comida. E graças a Deus pegou. E aí a gente está aí, já fizemos 20 anos, completamos agora em fevereiro 20 anos. E graças ao homem lá de cima, com muito sucesso.
né? Aí, mas a tua história, né, Raimundo, ela começou no Tropical Hotel, né? Foi aqui no Tropical. Eu trabalhei muito tempo em hotéis, era recepcionista, nos hotelzinhos aqui pela cidade, né? Aí depois eu fui para o Tropical Hotel, não tinha vaga na recepção, eu fui trabalhar de garçom, entendeu? Entrei lá, naquele tempo o serviço era francesa, né? Serviço da francesa, tinha um metro, aqui negócio tudinho, e fiquei lá um bom tempo. Depois saí, montei um negocinho lá, não deu certo, ficou um bom tempo, mas não deu certo, fui para Manaus, trabalhei no Tropical lá em Manaus. De Manaus não me acostumei, era muito, você teria que remover a família, levar a família toda para lá, para Manaus. Eu não achei legal. Vim para o Trombeta, fiquei no Trombeta 6 anos e depois, como ficava muito distante da família, aquilo para mim me incomodava muito. Eu passava 40 dias lá e só 4 dias aqui em Santarém, junto com eles, os meninos estavam crescendo, tudo aí. Então a minha esposa ficava sozinha, né? Eu achei que começasse devagarzinho de novo, né? Já com alimentação, porque antes eu tinha um comércio, montei o comércio, e graças a Deus deu certo, ali mesmo naquela rua, né? Deu certo naquela casinha de madeira, tudo bem pequeno, depois fui crescendo, que chegava a ponto do cliente, ele que marcava a hora, que hora eu posso vir, irmão? Vou pedir aqui daqui a quanto tempo? E ali fui lotando, os caras chegavam a falar, nós estamos aqui na Piracatu dos pobres e tal, inventavam vários nomes, tá. Entendeu? Eu acabei não me lembrando desse detalhe, né? Piracatu dos pobres, né? Acharam que Piracatu eu falei no Galo, falei no Miguel do Jaraqui, mas depois veio a Piracatu do Manel, do meu amigo. Ela estava fechando, ela estava perdendo, né? Sim, o Manel viajou e tal. Porque eu acho o seguinte, mano, a gente recebe muitos aqui para botar lá fora, tal, sabe, muitos convites. Às vezes eu vou em Belém, tenho recebido muito convite, até mesmo do próprio governo, né? Já me ofereceram. O que pega, que a alimentação é um negócio muito delicado. Você quer ter sucesso, mas você não pode perder o padrão. Tem que estar em cima. Tem que manter em cima. E para fazer isso aí, não é fácil, entendeu? Não é fácil. Hoje eu estou, é claro que já estou passando a bola, já daqui a pouco estou a entrevistar. Passando o bastão? Bastão aí, já temos, porque é um negócio cansativo, né? E a gente vai envelhecendo também, né? Sim. Mas para não deixar, porque eu sempre digo, para você subir, você vai devagarzinho, mas para você desabar é rápido, então você não pode perder a qualidade. O prato que você comeu, um pirarucu na manteiga, que você comeu há 20 anos atrás, hoje tem a mesma qualidade, tá com o mesmo... O cara disse para mim, pô, Raimundo, eu comi há tantos anos aqui, vem aqui, é a mesma coisa, não sai do padrão, então não pode mudar o padrão, que isso foi o nosso forte. Foi fundamental para o nosso crescimento. Mas desse detalhe, Raimundo, eu acho que a Rayana consegue ser um exemplo de sucesso. Isso. Porque tu está fazendo sucessão, né? Certo. Tu tem lá 4 filhos lá dentro da... Quatro filhos. Tu tem tu, a mulher e mais 4 filhos. E então, um genro, um genro que está... Um genro, né? Que está afiliado. Isso dá uma condição de dá. O processo todo mundo conhece, né? Todos eles. Eles aprenderam, eles ficavam na cozinha junto com a mãe, na hora de fazer os pratos, junto comigo lá. Eles aprenderam, por exemplo, hoje se sai errado, se tem alguma coisa que não está legal, minha filha chama ali e diz, ei pai, dá para o senhor dar uma volta na cozinha, eu estou achando que aquele escabeche não está legal, dê uma volta lá. Então já tem esse olho, né, por exemplo, clínico que já chega lá, vai dar detectar, né, detecta, e aí é fácil, por exemplo, a gente ver o que houve, alguma coisa que não pode mudar, o negócio para dar certo não tem que mudar. É verdade, é verdade. E agora a tua frequência lá é um negócio bacana, né? O público que frequenta lá é muito interessante, né? Vai muito artista lá, né? Vai, já passou ali muitos artistas, sempre vão, por exemplo, hoje não dá por causa do espaço, às vezes, mas a gente manda comida para o hotel onde é que eles estão, né? Porque, por exemplo, a Rayana hoje é quase super lotado, né? E o artista muito famoso, ele chama muita atenção, e aí, às vezes, ele procura ficar no hotel. Tira a privacidade do cara, né? Ele fica no hotel e manda buscar comida, a gente manda, vários artistas aí. Mas muitos já passaram por lá, muitos. Até, como é referência, as pessoas acabam pedindo, fazendo pedido, né? Delivery. Delivery, tá bom? O próprio governador, quando vem aqui, ele come até no avião, quando dá para aquele tudinho, ele pega, manda buscar e já vai levando. Então, quer dizer, hoje nós temos uma clientela muito grande. E como você falou, a peixaria tornou um nome nacionalmente muito conhecido, forte, né? Muito forte. Muito forte. Isso é referência para o município. Santarém, como falou,
as pessoas falam, né? É hoje referência na gastronomia e certamente que a Rayana conseguiu colocar o seu nome nessa história aí, né? E que tem as tuas digitais lá, tá? Raimundão. É verdade. Né? Isso é bacana. É muito bacana quando a gente cria uma marca, né? Mano, eu sempre digo, eu passo isso para meus filhos. Hoje, a fidelidade e a honestidade está acima de tudo. Sim. Raimundo, só para terminar a tua participação nesse primeiro bloco, daqui a pouco vem teu filho, eu vi, né? Eu vi. Tu cozinhaste para a Sônia Bride, né? A repórter da Globo, né? Foi. Nós fomos lá no Rio de Janeiro, ano passado, ano retrasado, nós fomos fazer aniversário do Juninho, meu filho caçula, e ele foi, nos levou para lá e disse, pai, não vou festejar nada aqui, vamos dar um passeio no Rio de Janeiro. E eu tinha falado para a Sônia, porque ela gosta muito do peixe da gente lá, sempre ela elogiou muito. Disse, a hora que eu for no Rio de Janeiro, eu vou levar um peixe para fazer para você lá. E aí combinamos, né? E fui fazer lá na casa dela, lá no Itanhangá. Isso é um privilégio, né, Raimundo? É um privilégio. Uma repórter, figura... ela é muito importante. E ela deu aqui da nossa comida, deu o sucesso da comida, do gosto da comida. Ela falou para mim que a nossa comida é muito raiz, entendeu? É muito raiz. Ela não gosta, tem muito restaurante aí que é muita maquiagem, mas lá não, lá a gente trabalha naturalmente mesmo. E isso aí foi fundamental para o sucesso da Rayana. Pô, que legal. Eu fico muito feliz com esses teus relatos, porque eu conheço a história quando iniciou e a gente sabe que a vinculação da Peixaria Rayana com Santarém é algo muito forte. É uma relação umbilical. Mas daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre a Peixaria Rayana, mas daqui a pouco, depois do intervalo, o papo vai ser com o filho dele, o Jonatas, daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Dicas da Band, Mundo Pet. Quem ama, cuida. Os bichinhos também precisam ir ao médico. Ao desmamar, eles devem visitar o veterinário para desverminar e tomar as vacinas. Os filhotes devem ser vacinados com 2, 3 e 4 meses. E os adultos anualmente, com vacinas contra a raiva e doenças próprias de cada espécie. E não esqueça de passear e brincar com eles. E aí, quer ser nosso crush? Então siga a Band TV nas redes sociais, no Instagram, Facebook e Twitter. Com certeza vai dar match. Band TV é pra seguir e ficar de olho na gente. Notícias falsas têm 70% mais chance de viralizar do que conteúdos verídicos. Na dúvida, não compartilhe. O que é fake? O que é news? A gente mostra pra você. Band Jornalismo, estamos de olho. Você tem fome de quê? Pão? Carne? Massa? Ou um docinho? Para saciar a sua vontade ou curiosidade, chegou o Band Receitas. As receitas de todos os programas de entretenimento da Band em um só lugar. Para você que quer colocar a mão na massa ou soltar o chefe que há em você. Receitas clássicas e originais, do Brasil ou do mundo. Todo dia tem uma receita nova na nossa plataforma. Para não perder nenhuma novidade quentinha, acesse agora Band Receitas. Gentileza viraliza. Os bancos de sangue de todo o país precisam de doação. Nesse exato momento, são muitas as vidas que estão dependendo disso. Poderia ser a sua ou a de alguém que você ama. Doe hoje, para não faltar amanhã. Dicas da Band para manter nossa cidade limpa e saudável. Você sabia que produzimos cerca de 250 mil toneladas de lixo por dia no Brasil? A maior parte vai para os lixões, que juntam muito chorume, podendo até causar infiltrações nos nossos lençóis freáticos, entre outros males. Precisamos diminuir a quantidade de lixo que produzimos. Lembre-se, a mudança que queremos ver no mundo começa em nós mesmos.
Você sabia que o que chega na tela do seu celular nem sempre é verdade? Antes de acreditar e compartilhar tudo que recebe, cheque, confirme primeiro. A maior parte da população não gosta de mentiras e ninguém quer ser enganado, não é mesmo? Se você também é contra as fake news e está do lado da verdade, fique de olho. Verifique tudo o que recebe antes de acreditar e compartilhar. Assim, cuidamos melhor um dos outros e nesse cuidado, falar ou compartilhar a verdade é fundamental. Band, estamos sempre de olho. Você já conhece o novo portal da Band? Não? Seus orelhudos! Estamos de cara nova, mas com conteúdo de qualidade de sempre. Acesse agora e confira toda a nossa programação, da TV e rádios. São notícias do Brasil e do mundo. Tem também bastidores dos programas, notícias dos famosos e receitas deliciosas. Sem falar nas transmissões de jogos, das corridas de Fórmula 1, comentários exclusivos. Ufa, é muita coisa. Acesse o site aí, band.com.br. Tudo isso em um só lugar, aquele que você já conhece, band.com.br. Galvão e amigos, toda semana eu estarei aqui para falar sobre o que rola no mundo do esporte. E sempre muito bem acompanhado. Nesta segunda, 10h30 da noite, Galvão e Amigos, na Band. Já nesse segundo bloco do programa Então Tá, conversando com gente que faz, agora trazendo a figura do Jonatas Vasconcelos, que é filho do Raimundo Vasconcelos, lá da Rayana. E, Jonatas, é um desafio muito grande, porque dar prosseguimento a uma história de sucesso exige responsabilidade, né, Jonatas? Sim, muita responsabilidade mesmo. A gente... Quando eu falo a gente, eu, os meus irmãos, a gente realmente tomou isso como um principal alicerce nosso, né? De dar continuidade a isso, porque a gente vê hoje, eu particularmente vejo como patrimônio já de Santarém. Sim. Algo que você precisa... isso pela experiência de pessoas que vêm a Santarém e falam que precisa ir na Rayana. Sim. E a gente vê da responsabilidade do que o nosso pai está deixando para a gente sabe assim, da importância de estar à frente desse negócio, de tratar com carinho, né? Tudo o que ele compõe. É verdade. E assim, o que eu observo? Primeiro que a empresa conversou com ele, com a tua mãe e tal, aquela coisa de vamos lá e tal, e dá certo, né? Você tanto insiste que dá certo. Isso. Bom, nessa passagem dos anos, eu percebo já vocês, tudo que está à frente, por exemplo, vocês buscando conhecimento, né? Para adaptar o negócio àquela coisa mais moderna, aquela coisa do curso, dar curso para a equipe. Como é que é esse momento que você precisa, na prestação do serviço, você tem que agradar o cliente, né? Isso. Como é que é esse momento para vocês? E eu vejo que vocês têm essa preocupação. É porque eu acredito que no começo, quando era só a gente ali pequenininho, era de uma forma, né? Aquele controle, o papai ali tomando conta. Eu lembro que no começo do restaurante era ele ali para tudo, né? Era o caixa, era o cara que assava, era o cara do salão, tudo. Só que aí o negócio, e você também tem participação nisso, eu sempre sou muito grato a muitas pessoas. Uma é você, porque como você falou com ele, quando foi lá deu a entrevista, na outra semana já não tinha espaço. Então, assim, esse negócio, quando ele era pequeno, que ele tomava conta, era de uma forma. Só que depois que vai expandindo, crescendo, a gente precisa de outras ferramentas e precisa de inovações. Porque senão você perde a mão, né? Se você perde a mão. Tanto parte administrativa, financeira, a parte de treinamento com a equipe. E a gente vê que todo ano as coisas vão se modernizando também, as coisas vão a cada ano exigindo mais da gente, o próprio cliente também exige. Porque eu sempre falo para a equipe que lá no começo, quando era só a gente, as pessoas até aceitavam certas coisas. Hoje não. A pessoa já chega... Ninguém engole mais, literalmente. Então hoje, né? As pessoas... E isso é legal também, porque isso se torna desafiador para a gente. Sim. E a gente não cai no comodismo. A gente quer sempre estar evoluindo e querendo buscar mais. Né? Buscar aprimoramento, né? Aprimoramento. Então é isso que a gente sempre passa. Eu sou formado em administração. E, inclusive, hoje eu estava vendo essa área de contabilidade também, né? Então, a gente acaba se apaixonando por toda essa parte, né? Essa área. E ali dentro do restaurante, com a equipe, a gente sempre procura reunir justamente para tratar dessa parte, porque o pessoal ali,
E tem que passar adiante todo esse carinho, né, como a gente fala assim. Tudo que o seu Raimundo conquistou, meu pai conquistou ali, foi através de uma forma que às vezes não precisa nem ser muito elaborada, muito chique, mas que você na insistência, seja, né? Você tem que ser autêntico, né? Você tem que passar quando a sua verdade. Eu vou ali atender um cliente, você não precisa, de certa forma, bajular, né? Assim, não, e sim tratar de forma sincera, com carinho, né? Porque isso nesse faz caso parte. tem um tempero bom, né? E tem um tempero bom. Ser acolhedor e tal. Ser acolhedor o Raimundo você... é o cara acolhedor e tal. Porque todos esses aspectos que o papai no começo passou, né? Tinha lá atrás a mamãe cozinhando, minhas irmãs lá com ela ajudando, e na frente era eu com meu irmão ali com ele, ajudando e já aprendendo isso, né? Essa forma de tratar o cliente, como eu lhe falei, né? De uma forma simpática, mas verdadeira também. Sim, né? sim. Você falar assim, não, pô, você está aqui... Né? Verdade. Bacana. Olha só, assim, como eu tenho como ele falou, né? Fui o primeiro que fez uma matéria lá, então a gente acaba, de alguma forma, observando, né? De alguma forma a gente tem um carinho especial por aquele empreendimento. Então, o que é que eu observo hoje, né? Vocês se transformaram em influencer. Sim. Né? Hoje, por exemplo, a Rayana faz o marketing digital, o próprio Jonatas que faz esse trabalho, o que abre um canal de comunicação muito grande. Como é que é essa história de fazer também, às vezes, do produtor de conteúdo? Como é que é esse negócio para deixar o negócio cada vez mais redondo junto ao público que consome a informação direto no celular? É algo também que a gente precisa todo tempo, é desafiador, porque criar conteúdo não é simplesmente chegar lá e fazer algo, né? Assim, vamos colocar aqui, é muito fácil copiar, né, as outras pessoas, e às vezes também é legal copiá-las. Mas assim, você trazer a sua essência para aquilo ali, é óbvio que tem muitas pessoas por trás também, né? Eu contei com várias equipes de marketing que me ajudavam de certa forma. E aí nesse percurso a gente vai, hoje, óbvio, eu tenho alguém comigo que me ajuda, e sempre procuro ter, né? Porque é um outro leque de oportunidade para as redes sociais. Sim. Então, assim, primeiramente, ir para frente de uma câmera falar já foi algo muito desafiador para mim. Assim, é algo assim que eu precisei quebrar essa lacuna assim, de falar para uma câmera, assim, porque começa com o próprio, como é que eu posso dizer, a aceitação, né? Às vezes você fala você tem que enfrentar seus medos, seus né? medos, será que eu fiz legal? Como é que... Então, assim, a gente vê que hoje outros donos de negócio também estão indo para frente, né? E saber que a gente, de certa forma, serviu de inspiração também, né? Sim. Isso é legal porque lá atrás eu falei, não, a gente precisa, porque como eu lhe falei, né? Assim como o garçom tem que servir o cliente e mostrar toda essa sinceridade, essa simplicidade que está servindo, eu acho que quando o dono mesmo vai para frente de uma câmera, ele também... Ele dá cara para bater. Ele dá cara para bater. E ele mostra realmente, poxa, eu sou dono, eu sei que eu estou falando daqui da minha verdade, do meu negócio, eu estou te apresentando, eu como realmente isso, de fato, o que eu estou te mostrando é o que eu como no meu dia a dia, né? O peixe, como ele é servido, então mostra toda uma situação... E outra coisa assim, quando você coloca a sua cara, no caso do empreendimento, o mais importante que eu vejo é o seguinte, quem não faz isso está fora do mercado. Está fora do mercado. Porque é a ferramenta mais comum, mais forte, ela tem um alcance muito grande, dá um retorno muito grande. E antigamente o cara criticava porque o outro fazia, quer aparecer, não sei o quê. Meu irmão, quem não faz hoje está fora do mercado. Tá fora do mercado. Não tem condição nem de sobreviver porque é o mundo de exposição. O mundo mudou. Então quem não acompanhou essa evolução acaba ficando para trás. Né? Eu lembrei de uma situação que esses dias eu gosto... Assim, hoje eu sou a segunda geração, né? Eu e meus irmãos. Só que eu tenho filhos. E esses dias eu mostrando os conteúdos para meus filhos, e olha só que interessante, meu filho falou assim, o mais velho, pai, nessa rede social aqui eu acho que o senhor tem que fazer conteúdos satisfatórios. Aí eu, como assim satisfatório, meu filho? Não, aí começou a me dar dicas
como eu falei, olha, que interessante, eu não estava vendo por esse lado. Eles sabem mais do que nós. Então, assim, já está, né, me passando, olha, desse jeito, dicas, né? Dica. Poxa, olha que bacana. Então, você aceitar também esses feedbacks, assim, eu falei, não, meu filho, pode deixar que eu já vou testar como é que funciona. E você vai olhando, olha, realmente está dando certo, né, essas coisas. Porque assim, Jonatas, é o seguinte, retorno a rede social sempre dá. E como, por exemplo, as empresas organizadas, elas fazem o tráfego pago, elas potencializam o alcance, você se vê obrigado a produzir conteúdo relevante. Né? Que vale a pena você mostrar e as pessoas consumirem, né? Eu acho que esse que é o segredo. Esse que é o segredo. Esses dias eu fiz uma postagem, eu estive no mercado, e é interessante como eles cortam, né? A habilidade do charutinho. Eles pegam de 5 charutinhos e fazem assim o charutinho, eles ticam ele lá. Sim. Uma habilidade impressionante. Eu falei assim, olha, eu vou fazer um conteúdo aqui, já do nada surgiu essa ideia. E assim, e joguei, fiz uma montagem junto com um rapaz que trabalha comigo no marketing, e a gente, bora experimentar isso aqui. E teve uma aceitação tão legal de pessoas de cidades próximas a Santarém, daqui do Pará, e de fora, falando, na minha cidade esse peixinho se chama assim. Começou a criar uma relação que eu achei muito interessante, como as pessoas elas compartilham. O que acontece? A minha marca ela acaba indo mais longe, ser conhecida, e ali a gente já convida também, olha, vem conhecer Santarém, já vem conhecer aqui a Rayana, já vem, né? E essa é a chamada interatividade. Mas eu não poderia bater esse papo com vocês sem mandar um alô, um abraço para o Missinho. Missinho é garçom lá da empresa. A cada 15 dias ele me manda um recado, dizendo que faz tempo que eu não vou lá. Fica me provocando, viu, Jonathan? Eu nunca mais veio aqui e tal. E é um parceiro e é uma referência lá da Peixaria Rayana. Bom, Jonathan, eu quero te agradecer pela participação. Conversamos aqui com o Raimundo, conversamos aqui com o Jonatas, da Peixaria Rayana. Lembrando sempre que essa peixaria é hoje a principal peixaria da cidade, né? E referência, né? Como você falou, já faz parte da... Como é que foi que você falou? É patrimônio já também. É patrimônio de Santarém. É isso aí, irmão. Jonatas Vasconcelos, da Peixaria Rayana. Pessoal, daqui a pouco, depois do intervalo, um papo para você com o empresário Alberto Oliveira. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Muitos se admiram com a nossa floresta, outros com as nossas águas e aqueles que se encantam com as nossas lendas. Aqui, a nossa riqueza está por toda a volta. Não basta sermos a maior região do Brasil, temos a maior floresta e o maior rio do mundo. Nossa natureza, tão grande, abriga a diversidade, tanto da fauna quanto dos povos. Essa exuberância se percebe no nosso folclore, na nossa cultura. Herança de povos ancestrais, daqueles que vieram desbravar novos horizontes. Nosso orgulho está nas cores e nos sabores. Somos jovens, mas estamos cercados por uma história de mais de 50 milhões de anos. Temos a força da natureza e de um olhar que não para de sorrir. Band Norte, olhar de quem acredita. Todos os dias surgem novas perguntas. O que é discurso de ódio? Que inveja disso aqui, rapaz. Opinião e fake news. Como será o futuro? E o que comer hoje à noite? Por que precisamos falar sobre privilégios? Quais os caminhos da economia? Quem levantou a taça? E o valor da arte e da ciência? Para entender o mundo à sua volta, não importa a pergunta. Informação confiável é fundamental. E aí, garotinho, quer ser nosso crush? Então siga a Band TV nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Com certeza vai dar match. Band TV é pra seguir, hein? E fique de olho na gente. Gentileza viraliza. Dicas da Band Mundo Pet. Quem ama, cuida. Os bichinhos também precisam ir ao médico.
Ao desmamar, eles devem visitar o veterinário para desverminar e tomar as vacinas. Os filhotes devem ser vacinados com 2, 3 e 4 meses. E os adultos anualmente, com vacinas contra a raiva e doenças próprias de cada espécie. E não esqueça de passear e brincar com eles. Notícias falsas têm 70% mais chance de viralizar do que conteúdos verídicos. Na dúvida, não compartilhe. O que é fake? O que é news? A gente mostra pra você. Band Jornalismo, estamos de olho. Você tem fome de quê? Pão? Carne? Massa ou um docinho? Para saciar a sua vontade ou curiosidade, chegou o Band Receitas. As receitas de todos os programas de entretenimento da Band em um só lugar. Para você que quer colocar a mão na massa ou soltar o chefe que há em você. Receitas clássicas e originais, do Brasil ou do mundo. Todo dia tem uma receita nova na nossa plataforma. Para não perder nenhuma novidade quentinha, acesse agora Band Receitas. Galvão e amigos, toda semana eu estarei aqui para falar sobre o que rola no mundo do esporte. E sempre muito bem acompanhado. Nesta segunda, 10h30 da noite, Galvão e Amigos, na Band. Bom, nós estamos no segundo bloco do programa, então tá, conversando com gente que faz. E agora vamos conversar com o empresário Alberto Oliveira, que é uma figura, uma participação muito grande nas associações, na FACIAPA, na Associação Empresarial de Santarém, e que mais recentemente tem atuado forte no sentido de fazer com que um evento aqui se estruture ainda mais, né? Que a Feira Tapajós de Negócios, que é um evento que começou já com muita força e que na primeira edição movimentou mais de 70 milhões de reais e que agora promete ultrapassar a casa dos 100 milhões de reais. Alberto Oliveira. Obrigado, Eumano, pelo convite. É sempre um prazer, né, estar falando com você. De fato, nós tivemos a primeira edição da Feira Tapajós de Negócios, uma realização da FACIAPA, a Federação das Associações Comerciais do Estado, junto com a Associação Comercial de Santarém aqui e as outras associações aqui do oeste do Pará. Então, a ideia é exatamente que nós possamos congregar dentro desta feira todas as empresas, todos os empresários aqui do oeste do Pará. A primeira edição aconteceu em 2024, foi um sucesso de público e de vendas, graças a Deus. Isso nos motivou a realizarmos esta segunda edição. E, sem dúvida nenhuma, a Feira Tapajós de Negócios está se consolidando como o maior evento de negócios do oeste do Pará e um dos maiores do estado. Eu estou falando isso porque recentemente aconteceu o lançamento da feira, né? Uma participação muito boa. Veio aqui o secretário de Desenvolvimento do Estado do Pará, Paulo Bengson, né? Bengson. Esteve lá o prefeito de Santarém, José Maria Tapajós, enfim, vários políticos, várias autoridades, pessoas ligadas ao setor produtivo e deu para perceber que todos estão empolgados com a realização do evento, né? Então, para a economia de Santarém isso é muito interessante, né, Alberto? Não diria apenas de Santarém, né, mas a economia de todo o oeste do Pará, porque a proposta é exatamente essa, congregar todo o oeste num evento, né, de negócio onde o pequeno, o médio, o grande empresário tem a oportunidade de mostrar o seu produto, o seu serviço, né, e não apenas para quem está na feira, né, mas isso reverbera, né, as informações chegando em outros cantos do estado. Neste ano, já temos empresas do Canaã, do Carajás, temos empresas de Belém, já que adquiriram stand para participar deste evento. Então, essa parceria que você mencionou aí com o governo do estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Prefeitura Municipal e outras entidades, ela é extremamente importante, porque uma feira dessa magnitude, ela não se paga apenas com venda de estandes. É importante a participação do poder público e a iniciativa privada para fomentar a economia, gerando novos negócios, gerando empregos.
Não é à toa que Santarém hoje está cada vez mais aumentando o número de empregos de contratados, trabalhadores formais. O ano passado nós tivemos um saldo positivo aí de aproximadamente 1.500 novos postos de trabalho. Este ano, só até fevereiro, já são mais de 600. Então isso mostra que a dinâmica da economia de Santarém e da região, ela está numa pauta crescente. A tendência é aumentar ainda mais, e a feira ela é essa vitrine, onde o pequeno empresário pode mostrar os seus produtos, seus serviços, além de uma programação vasta, tanto técnica quanto cultural e artística. Pois é, eu senti isso nas pessoas, o envolvimento, você, enquanto coordenador desse evento, chamando o público para participar, falando do turismo, falando da cultura, estandes para exposição de oficinas, workshops ligados ao turismo e à cultura, e a participação, inclusive, dos artistas locais. Isso é bacana, né, Alberto? Porque movimenta, de alguma forma, não somente aqueles que vão vender, mas também o turismo e a cultura do lugar, né? A economia de Santarém, da região, ela é dinâmica, ela é multissetorial. Não existe apenas um nicho econômico que alavanca a economia do município, o PIB do município. Nós estamos no comércio e o serviço, e aí eu posso falar também da indústria do turismo, que é uma crescente aqui, e isso faz com que nós tenhamos essa feira totalmente voltada para todos esses segmentos econômicos. A nossa gastronomia, e você sabe muito bem, é uma das maiores e uma das melhores do Pará e do Brasil. Sim. E nós temos aí, que foi um sucesso ano passado, vamos repetir esse ano, um setor gastronômico fantástico, onde ele é carreado, administrado pelo Saulo Gênix, que é um chefe de cozinha renomado em todo o Brasil, e ele nos ajuda, nos auxilia a conduzir essa área gastronômica que faz com que a nossa cozinha ela alcance patamares maiores, e a feira também é essa vitrine. Nós colocamos ali vários chefes de cozinhas aqui de Santarém e da região para que eles possam mostrar os seus produtos dentro de uma cozinha show. Isso faz com que a gastronomia em Santarém avance ainda mais, tornando-se referência e gerando emprego, gerando renda. Além de outros segmentos que nós estamos aí esse ano com um setor voltado para a saúde, que nós não tivemos, houve falta, a população pediu que a gente tivesse voltado o setor para a saúde, e esse ano nós temos, além do agronegócio e comércio em geral. Então ela é totalmente aberta para todos os segmentos econômicos, e isso, sem dúvida nenhuma, se traduz no sucesso que foi a feira e vai ser este ano também. Pois é, todo mundo querendo expor os seus produtos, os seus serviços, o que dá uma reforçada na condição de Santarém de grande prestador de serviço, E hoje nós temos, por exemplo, um sistema de saúde, referência tanto na parte pública quanto privada, Por exemplo, eu passei em Sinop uns anos atrás, em 2019, 2020, eu passei por Sinop. E lá o cara que estava me apresentando na cidade falou assim, não, porque aqui hoje nós somos referência na saúde, tanto pública quanto privada. Isso, Santarém também, Do Hospital Regional, e a saúde privada aqui é muito forte. Então, certamente que esse público todo vai se apresentar por lá também. Sem dúvida nenhuma. E quando nós estamos falando em saúde, não estamos falando apenas naquela saúde onde o doente já precisa ser tratado, mas falamos na saúde preventiva. Então, quando você fala em academia, também você está tratando de saúde. Sim. Quando você fala em atividade física, e aí nós estamos falando também que vamos ter uma programação. As academias vão participar? Academias já estão também. Elas precisam participar, participando já. Enfim, nós temos esse espaço que foi solicitado realmente pelos empresários para que eles também possam mostrar os seus produtos, os seus serviços. Aí nós já abrimos esse espaço também, que é um segmento que, como você falou, cresce muito em Santarém, porque Santarém é referência na área de saúde, além de ser a saúde pública, a saúde privada. E esse é um espaço que nós temos lá dentro. Artesanato também é muito forte dentro da feira, porque nós queremos privilegiar a produção local. Sim. E o nosso artesanato é forte em Santarém, é referência no estado, e ele tem o seu espaço, seu lugar cativo dentro da Feira Tapajós Negócios. Eu acredito até, Alberto, que
você tratou da questão do artesanato, né? Em ano de COP30, eu acredito que de repente possa haver uma procura grande daquelas comunidades ribeirinhas, né? Querendo expor os seus trabalhos, por exemplo, em relação ao turismo de base comunitária. Uma feira dessa é um palco para exibição, né? De valores, né? Eu penso que seja essa uma oportunidade. Sem dúvida nenhuma. E é exatamente por isso, o ano passado nós fizemos, em parceria com a Prefeitura Municipal, nós colocamos mais de 40 artesãos lá dentro, e esse ano nós vamos repetir, né, para que o pequeno artesão, aquele que não consegue adquirir um stand para mostrar o seu produto, ele faça isso através de parcerias, como nós temos com a Prefeitura, e aí ele vai estar lá dentro da feira também mostrando seus produtos. Doceria, enfim... todos os segmentos, né, da gastronomia, dos serviços, do turismo, revenda de veículos, todos estão tendo essa oportunidade, né, de trabalhar dentro da feira. E o mais importante, que você falou ainda há pouco na cultura, nós temos programação desde o início até o final da feira, né, para dar visibilidade à nossa cultura. Nós vamos ter um dia isso que é só a cultura santarena. Nós vamos ter a apresentação dos botos, nós vamos ter cantores regionais, onde eles vão estar mostrando para esse público. Nós estamos esperando aí em média de 30 mil, em torno de 30 mil pessoas visitando a feira nesses 3 dias de evento. Você colocou ainda há pouco que, e é verdade, né? A gente não pode pensar em Santarém como somente Santarém. A gente tem que pensar no polo, né? E você se reportou, por exemplo, à região oeste do Pará. E assim, como Santarém é um entreposto comercial dos mais expressivos da Amazônia, eu imagino que hoje nós, além do contato com o rio e aqui do outro lado, a região oeste do Pará, nós temos hoje esse espaço ampliado em razão da PA 370, o que nos abre, reforça, aliás, um canal de comunicação com a região sudoeste do estado. A PA 370 é um sonho, né, já muito trabalhado com o governo. Ainda quando eu presidi a Associação Comercial de Santarém, nós trabalhamos essa possibilidade junto ao governo e finalmente se materializou, se concretizou no final do ano passado e abriu uma nova rota de oportunidades, né, um leque de oportunidades para todos aqueles municípios ali de Urará, de Medicilândia, de Placas, Altamira. Enfim, nós queremos inclusive convidar e aproveitar o teu programa aqui para convidar empresas dessas regiões para virem somar conosco dentro da feira. Ali tem uma indústria de cacau muito forte, né, de chocolate, que possam também estar dentro da feira apresentando seus produtos. E além do turismo, né, que com a PA 370, muitas pessoas estão vindo desse município fazer turismo em Santarém. Eu percebi isso já no carnaval desse ano, que a gente sabe que, né, no oeste do Pará, em razão dessa tradição centenária, né, desse contato, Santarém ser esse ponto de convergência, né, dos demais municípios, isso se verificava com frequência, isso não é problema para nós. A novidade é que, por exemplo, o sudoeste, de alguma forma, está vindo muito mais maciçamente para cá, até porque o acesso facilitou. Então, de repente, para um evento como esse, né, a gente pode ter já a surpresa de algum município querer atuar na exposição dos seus produtos e coisa do tipo, né? Por isso que eu vejo a relevância de, por exemplo, da 370, da PA 370, mas a gente já sabe que a 163 já aproxima com Itaituba, com Rurópolis e até Trairão, né? Por que não? Inclusive dentro da feira Tapajós de Negócios, nós vamos ter um espaço onde vai se discutir a conclusão da BR-163, idealizado pela Prefeitura de Santarém com o governo do estado, trabalhar essa conclusão da BR-163 para que a gente tenha essa leva, né, de produtos do Mato Grosso, que hoje praticamente está indo para Miritituba, também possam passar para Santarém. Aí já podemos pensar no distrito industrial, né, que em breve nós teremos aqui no nosso município, para que em algum momento a gente venha verticalizar a produção, que o agronegócio hoje, principalmente a cultura da soja e do milho, é expressiva, só cresce aqui nos nossos municípios, Santarém, Belterra e Mogi dos Campos, e em algum momento nós vamos ter aí, dentro do distrito industrial, quem sabe uma esmagadora de soja, para que a gente possa
produzir farelo, para alimentar outras atividades, como a piscicultura, por exemplo. Beleza, olha só, a gente conversou nesse primeiro bloco sobre a Feira Tapajós Negócios, mas no segundo bloco a gente vai falar um pouco sobre a questão econômica de Santarém, como é que o Alberto enxerga esse futuro de Santarém, porque pelo que a gente observa, né, Alberto, Santarém parece que está num momento, fala-se muito em crise, mas a gente percebe Santarém crescendo, né, desabrochando, cada vez mais recebendo pessoas e investimento. Mas daqui a pouco a gente fala sobre esse detalhe, daqui a pouco depois do intervalo comercial. Curta mais basquete, curta mais futebol, curta mais lutas, curta mais esportes. Siga a Band TV nas redes sociais e fique de olho na gente. Gentileza viraliza. Gentileza viraliza. Os bancos de sangue de todo o país precisam de doação. Nesse exato momento, são muitas as vidas que estão dependendo disso. Poderia ser a sua ou a de alguém que você ama. Doe hoje para não faltar amanhã. Dicas da Band para manter nossa cidade limpa e saudável. Você sabia que produzimos cerca de 250 mil toneladas de lixo por dia no Brasil? A maior parte vai para os lixões, que juntam muito chorume, podendo até causar infiltrações nos nossos lençóis freáticos, entre outros males. Precisamos diminuir a quantidade de lixo que produzimos. Lembre-se, a mudança que queremos ver no mundo começa em nós mesmos. Você sabia que o que chega na tela do seu celular nem sempre é verdade? Antes de acreditar e compartilhar tudo que recebe, cheque, confirme primeiro. A maior parte da população não gosta de mentiras e ninguém quer ser enganado, não é mesmo? Se você também é contra as fake news e está do lado da verdade, fique de olho. Verifique tudo o que recebe antes de acreditar e compartilhar. Assim, cuidamos melhor um dos outros e nesse cuidado, falar ou compartilhar a verdade é fundamental. Band, estamos sempre de olho. Você já conhece o novo portal da Band? Não? Seus orelhudos! Estamos de cara nova, mas com conteúdo de qualidade de sempre. Acesse agora e confira toda a nossa programação, da TV e rádios. São notícias do Brasil e do mundo. Tem também bastidores dos programas, notícias dos famosos e receitas deliciosas. Sem falar nas transmissões de jogos, das corridas de Fórmula 1, comentários exclusivos. Ufa, é muita coisa. Acesse o site aí, band.com.br. Tudo isso em um só lugar, aquele que você já conhece, band.com.br. Muitos se admiram com a nossa floresta, outros com as nossas águas e há aqueles que se encantam com as nossas lendas. Aqui, a nossa riqueza está por toda a volta. Não basta sermos a maior região do Brasil, temos a maior floresta e o maior rio do mundo. Nossa natureza, tão grande, abriga a diversidade, tanto da fauna quanto dos povos. Essa exuberância se percebe no nosso folclore, na nossa cultura. Herança de povos ancestrais, daqueles que vieram desbravar novos horizontes. Nosso orgulho está nas cores e nos sabores. Somos jovens, mas estamos cercados por uma história de mais de 50 milhões de anos. Temos a força da natureza e de um olhar que não para de sorrir. Band Norte, olhar de quem acredita. Galvão e amigos, toda semana eu estarei aqui para falar sobre o que rola no mundo do esporte. E sempre muito bem acompanhado. Nesta segunda, 10h30 da noite, Galvão e Amigos, na Band. Bom, a gente continua conversando com Alberto Oliveira, que está na coordenação do evento chamado Feira Tapajós Negócio. É empresário muito conhecido em Santarém e que, nesse segundo bloco, eu quero conversar um pouco mais sobre a importância de Santarém no aspecto econômico. Santarém, que, como a gente já falou no primeiro bloco,
tem esse papel de entreposto comercial que a cada ano se renova, né? A condição de Santarém é muito forte. Isso, temos um dos portos mais movimentados da Amazônia. Nós temos um aeroporto que precisa, né? Precisa de mais voos para fazer jus à condição de município turístico que é, né? Para dar a condição de faturamento aumentar aqui do nosso turismo. Mas também nós vivemos um momento que, na minha maneira de ver, não sei se você reconhece isso, um momento interessante para o crescimento, para o desenvolvimento econômico de Santarém, Alberto. Qual é a tua opinião sobre isso? Mano, nós sempre ouvimos falar que Santarém havia potencial de crescimento. E esse potencial nunca se transformava em produto. E a gente sabe que o que vende é produto. Né? Mas eu acredito que nós estamos agora conseguindo transformar esse potencial, né, essas oportunidades em negócios, em produtos. E aí você vê isso na construção civil, você vê isso na logística, e Santarém, né, tem essa, por questão geográfica, né, e abençoado por Deus, tem todos os modais logísticos aqui nós temos. Então, acho que é um momento, sim, de aproveitarmos essa oportunidade para que a gente possa crescer ainda mais, gerando emprego, gerando renda. Existem, sim, alguns gargalos, alguns fatores que precisam ser trabalhados para que nós possamos melhorar ainda mais. E eu vou te citar aqui a questão da área portuária. Nós temos aí uma área portuária 2, que foi aprovada pela Câmara Municipal, sancionada pela Prefeitura, pelo prefeito, mas que está sob júdice. É preciso, sim, que haja um estudo técnico bastante apurado para que se possa liberar a área portuária 2 sem alterar o meio ambiente, sem prejudicar, por exemplo, o Lago do Maicá. Como nós temos uma vocação turística muito grande, é preciso que um segmento econômico cresça sem afetar o outro. Agora, acredito que já existe tecnologia hoje para que você possa conciliar, né, esta balança onde você protege o meio ambiente sem travar o desenvolvimento. E esse corredor logístico é extremamente importante, porque nós estamos aqui muito mais próximo da Europa, muito mais próximo da América do Norte para exportar produtos através dos nossos portos do que os portos, por exemplo, do Paraná e de São Paulo. Então, isso muito mais distante, muito mais oneroso, mais caro, né? Muito mais oneroso, exatamente. Então, você trazendo essa produção, especialmente do agronegócio do Mato Grosso, via Santarém, via os portos aqui da Amazônia, você tem o que é chamado pelo governo federal de corredor norte. E esse corredor, sem dúvida alguma, é crucial para o desenvolvimento do país, porque você barateia o custo. No momento em que essas disputas aí, globais estão acirradas, né, principalmente com os Estados Unidos, é importante que a gente seja competitivo. E Santarém, ela tem essa condição de gerar competitividade, né, para a economia não apenas da região, mas de todo o país através do nosso corredor logístico, através dessas áreas portuárias. É preciso destravar isso, mais uma vez, preservando o meio ambiente e com responsabilidade. E falando em meio ambiente, a nossa biodiversidade precisa ser cada vez mais explorada, a biotecnologia ser cada vez mais explorada, porque a gente oferece renda também com essa árvore em pé, com essa selva intacta, mas podendo ser explorada de forma racional. É isso que nós defendemos, né? Nós não defendemos que haja uma expansão de toda a nossa área agricultável apenas para o agronegócio, mas que seja multicultural, multicultura, né? Para que atenda também a nossa própria comunidade. Porque os grandes produtos hoje do agronegócio, ele é mais para exportação, mas a comunidade, o município também precisa produzir o seu próprio alimento para que a gente não seja dependente de importação. Sim. Roberto, aqui nós estamos vivendo um momento que eu diria único no nosso mercado imobiliário. Como é que você vê esse momento do mercado imobiliário, uma vez que hoje a gente acredita, eu pelo menos acredito, que Santarém, com essa sua condição de cidade boa para viver, né? Porque nós somos uma cidade de porte médio, cerca de 350 mil habitantes, temos praias, temos boas condições de entretenimento, de lazer,
né? A gente ainda não sofre ainda com aquela violência dos grandes centros urbanos. Eu sempre acreditei que isso seria um suporte para o mercado imobiliário. Como é que você vê esse mercado hoje? A expansão do mercado imobiliário, né, de grandes construções em Santarém, ele se dá exatamente por essa visão, né, que as pessoas estão tendo de que Santarém está em um momento único para desenvolver o seu crescimento. Daí vai a nossa responsabilidade em que esse crescimento seja sustentável. Daí vai a nossa responsabilidade quanto santarenos, quanto cidadãos que queremos continuar numa cidade, né, que pujante, mas ao mesmo tempo agradável e com segurança para se viver, ter responsabilidade para que nós não tenhamos um crescimento desordenado. Mas uma outra coisa que nos deixa muito felizes é que os investimentos e a construção civil em Santarém está sendo tocada, na sua maioria, por empresários locais. Então, isso é um feito, né, quase inédito, porque você tem geração de emprego, geração de renda na própria economia, feita por empresários daqui da região que acreditam na construção civil e estão fazendo seus investimentos. E é importante ainda frisar, falando de corredor logístico, a questão do nosso aeroporto. Sim, Tem havido grande discussão por causa da ampliação do aeroporto. E nós fomos que trabalhamos muito dentro das nossas entidades para que houvesse a privatização do aeroporto de Santarém, e ele foi privatizado, e a ENA, a empresa que administra, está trabalhando uma ampliação, e o nosso entender não atende à nossa necessidade, porque nós queremos um aeroporto que dê mais segurança e mais conforto para a população. O projeto que foi apresentado não é o ideal para nós, mas de qualquer forma está sendo ampliado o aeroporto e, sem dúvida alguma, isso vai facilitar, né, o aumento de voos aqui para o município. Mais um dos gargalos que nós ainda temos para que o turismo alavanque mais é o preço, o custo da passagem aérea. Ainda é proibidíssimo, né? É proibitivo o custo da passagem aérea para vir fazer turismo em Santarém. O momento em que as companhias aéreas entenderem, né, da importância de Santarém para a economia do país, sem dúvida alguma, esses preços vão baratear, como hoje é mais barato você ir para Fortaleza do que vir para Santarém, e de qualquer ponto, se você conferir em hora voo, é mais barato do que vir para Santarém. Essa realidade precisa ser mudada para que a gente possa ter um fluxo maior do turismo aqui na região. Sim, isso é muito importante a gente fazer esses levantamentos, até para a gente entender melhor a forma como a nossa economia se movimenta. E nós pensamos que nós dependemos de tudo aquilo que foi levantado aqui, precisamos do mercado imobiliário forte, nós precisamos desse centro de logística, né, que hoje tem Itaituba como também referência na região, Labirituba, mas também tem Santarém, e que a expectativa é que esse crescimento aconteça até por uma questão de logística nacional. Então, eu acredito muito nisso também. E vamos torcer, Alberto, que esse evento, a Feira Tapajós, seja realmente esse sucesso que nós acreditamos. E mês vai acontecer? Agosto, do dia 28 a 30 de agosto, no Centro de Convenções Sebastião Tapajós. Vai ser a segunda edição da Feira Tapajós Negócios. Sem dúvida nenhuma, nós vamos ter grandes atrações, inclusive estamos preparando uma surpresa aí de uma atração artística que quem for a feira não vai se arrepender, porque nós vamos estar lá esperando, além de ter uma gama de expositores, né, grandes atrações artísticas e cultural. Então tá, conversando com gente que faz, conversou nesse segundo bloco com Alberto Oliveira. Lembrando sempre que nós temos aqui assuntos que despertem a atenção da população de Santarém e da região oeste do Pará e também da região sudoeste do estado do Pará. Na semana que vem tem muito mais, até lá, se Deus quiser.